Olá! Eu sou o Enxadrezando. Em nossa busca por aperfeiçoamento no xadrez, algumas vezes nós nos deparamos com uma estagnação em nosso rating. Muitas vezes perdemos uma partida quase ganha por conta de uma jogada que não calculamos direito. Por isso, nesse vídeo nós vamos aprofundar um pouco mais na habilidade de calcular as variantes. Essa é a habilidade mais importante para um enxadrista, por isso, no vídeo anterior, nós iniciamos uma série explicando como organizar o pensamento na hora de calcular uma variante. Nesse vídeo, nós vamos apresentar para vocês mais alguns exemplos simples, e vamos mostrar para vocês como organizar o pensamento para encontrarmos a melhor resposta numa posição. Mas antes, é importante relembrar algumas informações passadas no vídeo anterior. 1. Não tenha pressa ao resolver o problema. Nessa etapa, você deve ter calma para analisar corretamente a posição. 2. Observe todas as peças no tabuleiro. Essa etapa é importante para que você tenha uma visão geral do posicionamento das peças, e evita que você esqueça de uma de suas peças, ou pior, pendure uma peça porque você não viu um bispo do adversário escondido num canto do tabuleiro. 3. Analise a segurança do teu rei. A segurança do teu rei é um dos principais objetivos do jogo. 4. Analise os lances que dão cheque. Dê preferência a cheques que dê atividade às suas peças, e evite cheques desnecessários. 5. Analise os lances de captura. Ganhar vantagem material pode ser fundamental para a sua vitória. 6. Analise os lances de ameaças. Procure criar problemas para o teu adversário resolver. 7. Anote em um caderno todas as suas análises. 8. Selecione os lances candidatos. Não se aprofunde muito nesse momento. 9. Calcule mentalmente todos os possíveis movimentos de cada lance candidato. Você deve imaginar tanto os teus, quanto os lances de teu adversário. 10. Anote o resultado de cada lance. 11. Abra um analisador de posições de sua preferência, execute cada variante anotada e compare com os seus resultados. Agora vamos utilizar essas informações de maneira prática. A estrutura de peões das peças pretas está melhor que a das brancas. O bispo das brancas está mal posicionado. A torre e a dama das brancas estão alinhadas. Inclusive, há um risco de entrada da dama em H8 dando cheque-mate, mas a dama das peças pretas está protegendo essa casa. Com isso em mente, nós já tiramos qualquer lance de dama dos nossos lances candidatos. A nossa torre está impedindo o rei de voltar, e está protegendo o peão da coluna A. Temos uma forte estrutura de peões perto do nosso rei. As brancas jogam a torre atacando a nossa dama, e protegendo a entrada da outra dama em H8, dando já percebido cheque-mate. Vamos calcular. Nós já analisamos o tabuleiro. Já sabemos do risco de cheque-mate. Como dito anteriormente, se movimentarmos a dama, as brancas perdem a partida. Perceba que, se a dama capturar a torre, o bispo captura a dama, e o cheque-mate é inevitável. Vamos analisar os cheques. A torre está impedindo o rei de voltar, e a dama está dominando a diagonal perto do rei. Perceba que o rei do adversário também não tem muitas casas para se movimentar. Então nós vamos nos aproveitar de uma técnica muito usada no xadrez. Os lances forçados. Lances forçados são lances que deixam apenas uma jogada possível para o adversário. É fácil perceber que os lances forçados facilitam muito a vida de um enxadrista, pois o adversário não tem outra opção, a não ser fazer exatamente o que as tuas jogadas pedem para ele fazer. Acompanhe só. Peão em H4. O rei não tem para onde ir, então ele é forçado a capturar o peão. Esse lance desprotege o peão em H2, então torre captura em H2, cheque. Mais uma vez o rei é forçado a voltar para G3. E dama em H3 entrega o cheque-mate. Estando tudo certo, agora é só fazer os nossos lances. Mais uma vez eu quero chamar a atenção para os lances forçados. Enquanto os lances não forçados exigem que você calcule todas as possibilidades de jogadas para o teu oponente, os lances forçados exigem apenas que você calcule uma posição. Assim fica mais fácil conduzi-lo ao cheque-mate, ou à perda de material. Antes de continuarmos, precisamos saber o que vocês estão achando da forma que apresentamos o nosso conteúdo, para podermos melhorar cada vez mais a didática de nosso material. Exercício 2. O nosso rei está em segurança, e não há riscos de cheques imediatos. As brancas protegem o peão de B2. Mas o lance que mais chama a atenção nessa posição, é o avanço do peão dando cheque, e atacando a dama das brancas. Vamos ver como as brancas podem se defender. A defesa que me parece ser mais lógica nesse caso é bispo em E3, defendendo o cheque e atacando a dama.
Nesse caso, peão toma dama, bispo toma dama, e peão ou cavalo toma bispo. No caso dessa captura, eu tomaria de peão, pois abre a coluna para a torre, e mantém o cavalo cuidando da casa de E5. Nessa variante ganhamos uma dama e um bispo, e perdemos uma dama. Acredito que as outras opções de defesa são piores. Torre em E3, perde a dama. Dama em D4, pode ser capturada tanto de bispo quanto de dama. E dama em E3, bispo em D4, reforçando o ataque. A máquina escolheu dama em E3. Bispo em D4. Dama por bispo. Dama por dama. Bispo protege o cheque. E a dama vai se reagrupar em alguma casa dessa diagonal. De preferência, em uma casa em que ela não sofra algum ataque. Perceba que, se as pretas tentar manter a dama num ataque solitário, o adversário irá cercá-la e as peças pretas vão perdê-la. Se essas dicas não valerem o teu like, então assista até o final que tem mais. Exercício 3. Vamos à nossa lista. As brancas têm 2 torres contra uma torre das pretas. Um bispo, contra 2 das pretas. A estrutura de peões está melhor que a das pretas. Tem um ataque das pretas à torre, mas ela está defendida. O que chama bastante atenção nessa posição, é a falta de desenvolvimento das peças pretas. O nosso rei está devidamente protegido. As pretas jogam o bispo em F5. Os lances que dão cheques não são bons. Então abandona. Capturar o cavalo com o bispo também não é bom, pois as brancas vão trocar uma peça desenvolvida por uma não desenvolvida, e que ainda impede a torre de jogar. Aproveitando que a torre está cercada, vamos considerar o lance dama em B7 como um lance candidato. Torre de A em C1. Torre de A em D1. Então temos 3 lances candidatos para analisar. Dama em B7, torre de A em E1, e torre de A em D1. A ideia desses 2 últimos lances é avançar uma das torres até o ataque, então a torre correta para fazer isso é a torre da coluna A, pois se avançar a torre da coluna F, as pretas vencem o jogo com dama por A1. Vamos analisar primeiro a dama em B7. Esse lance ataca diretamente a torre. Torre de A em C1. A torre pode chegar à 7ª fileira, mas com o lance cavalo em C6, o oponente dificulta o acesso a essa casa, e ainda libera a torre para jogar. Torre de A em D1. Aumenta a pressão na coluna D, mas essas 3 casas estão bem protegidas pelas peças pretas, e a tua primeira peça a entrar nessas casas é justamente a tua dama, então esse plano definitivamente não é bom. Sobrou então o lance dama em B7. Vamos calcular. Vamos analisar os próximos lances para as peças pretas. Qualquer outro lance, leva as pretas a perder a torre, a não ser dama em E6. Voltando à nossa lista. O nosso rei continua em segurança. O cheque que temos continua ruim. Se capturarmos a torre, perdemos a dama. Se capturarmos a dama, também perdemos ela. Então sobrou o bispo para capturarmos. E ameaçamos o cheque-mate, caso o adversário não tire o cavalo. Bem, é isso. Deixe o seu like caso tenha gostado desse conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos, e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Vou deixar esses 2 vídeos para você assistir na sequência. Um grande abraço e até a próxima.